Você que está nos assistindo, responda rápido. Você acha que o mundo é bom ou é ruim? As pessoas são boas ou são más? É claro que provavelmente usando o mínimo de bom senso, você dirá que existe tanto pessoas boas como pessoas más, e o que varia é apenas o percentual de um grupo prevalecendo ou de outro. Muita gente acha que a maioria da humanidade é constituída de pessoas boas e outras tantas de que prevalece as pessoas más. Então são os otimistas e os pessimistas. Já é um pouco diferente quando o nosso universo analisado, às vezes apenas julgado, é mais restrito. Uma etnia, a região de um país, um povo, os adeptos de uma determinada religião, uma classe profissional, como a dos políticos, por exemplo, se é que nós podemos enquadrar a política como uma profissão, né? E aí, normalmente, nós cometemos o erro das generalizações. Ou seja, nós agimos de uma forma, pior ainda, quando a gente age de uma forma maniqueísta. Estes todos são ignorantes. Aqueles são mentirosos. Estes tais são pessoas grossas. Aquele povo não presta por isso e por aquilo. Quando a gente faz esse tipo de julgamento, de diagnóstico, de generalização, nós cometemos o risco, inclusive, de cometer graves injustiças. Bem, nós vamos ver isso no nosso tema livre de hoje. Depois do tema livre, em As Razões dos Fatos, nós abordaremos um outro fato ocorrido na Rússia durante a Copa do Mundo de Futebol e que chamou bastante atenção. Eu me refiro à presidente da Croácia. Belo e contundente exemplo para os políticos brasileiros. Espere para ver. Amigos, nosso tema livre de hoje tem por título: O mundo não é feito só de bons, nem só de maus. O que a gente quer dizer com isso? Um dos maiores perigos que nós podemos cometer no momento que nós emitimos uma opinião a respeito de pessoas, ou até mesmo de lugares, fazemos um julgamento, é a generalização, quando nós tomamos o todo pela parte. Pior ainda quando nós pensamos de maneira maniqueísta. O que é isso? O maniqueísmo é considerado uma filosofia religiosa fundada na antiga Pérsia e que teve grande influência no Império Romano entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. E que estabelece um dualismo entre dois princípios opostos, geralmente o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo. Para os maniqueístas, toda a natureza material é essencialmente má e perversa. E enquanto que a bondade se encontra intrinsecamente presente no espírito e no mundo espiritual. Daí que quando se fala hoje em dia em maniqueísmo, está se referindo a uma visão de mundo partido, onde nós temos dividido o mundo em dois poderes opostos e incompatíveis. Ou é de uma maneira, ou é de outra. Não existe meio termo. Isso é maniqueísmo. Outro dia eu falei aqui a respeito do mau comportamento de alguns torcedores brasileiros na Copa do Mundo de Futebol na Rússia. E então, para desmentir aquela possível generalização de que os brasileiros, todos, são mal educados, são folgados, eu fiquei sabendo depois também que houve alguns pontos positivos, alguns bons exemplos, como, por exemplo, alguns torcedores brasileiros que deram ingressos para um casal russo que andava pelas ruas muito cabisbaixo, porque não poderia assistir o jogo do Brasil com a Suíça, e eles deram os ingressos. Melhor fez um outro grupo de pessoas que visitou um hospital público, levando balões,
bandeiras verde e amarelas e muita alegria para crianças em tratamento quimioterápico contra o câncer. Estendendo-se um pouquinho mais sobre o que nós tratamos em semanas anteriores, sobre as aparências enganam e quem vê cara não vê coração, nós vemos as inconveniências, os riscos, a descaridade e mesmo a falta de sabedoria quando fazemos isso, de julgar precipitadamente um grupo, uma classe, um povo, tomando por base apenas uma amostra, uma pequena amostra, às vezes uma única pessoa, e às vezes nem tendo estado naquele local. Então, eu queria ver aqui com meus companheiros, a Rose e o Parchin, o que vocês podem fazer desse apanhado em relação a essa visão de mundo bipartida, né? De achar que todo mundo é ruim, todo mundo é bom. Como é que vocês veem isso aí? Quer começar? Posso começar? Pode começar. Na verdade, como tudo no mundo funciona de maneira dual, essa questão de estar bipartido é quase que uma indução natural das pessoas fazê-lo em relação ao próprio bem ou ao mal, ao certo e ao errado, embora essa dualidade não se aplique desta maneira linearmente. Não? Claro que no nosso mundo, pelo estágio de evolução, ainda temos o bem e o mal convivendo em momentos da vida. Mas essa visão, como você coloca, não pode nos levar a julgar o grupo, a etnia, a cultura, como sendo de uma determinada maneira. Não é? Quando isso de ser bom ou mal é um estado que a alma, que o espírito atravessa e que muitas vezes varia dentro desse estado em momentos da sua vida até atingir o próprio equilíbrio. Como nós estamos aqui no mundo de expiação e provas, por certo, não foi por ter praticado o bem, exceção dos missionários, mas por ter feito, vamos colocar entre aspas, o mal ou coisas não tão boas, o que nos submete muitas vezes a enfrentar isso novamente, seja na nossa vida, seja ocorrendo para nós com pessoas ao nosso redor. Então nós precisamos ter, de fato, muito cuidado nessa análise. Entendamos sempre que a nossa situação é fruto de um momento que nós estamos vivendo e que todo ser humano passa por isso. Eu penso que, às vezes, a classificação ela depende muito do tipo de mente, dos olhos de quem analisa. Tem gente que olha para um terreno e vê a pedra. E tem gente que vê a graminha brotando com esforço, saindo debaixo da pedra e crescendo em direção ao sol. Mesmo abstraindo de uma visão idealizada, que não cabe, não é? Para pessoas que querem direcionar o seu caminho para crescimento espiritual próprio, né? E no auxílio ao semelhante, abstraindo dessa visão idealizada, nós temos que lembrar que Deus governa esse mundo, que nós somos criados com um propósito, com um objetivo, que estamos num processo educacional que é multimilenar. Somos espíritos em evolução, caminhando da ignorância para o conhecimento, do egoísmo necessário à sobrevivência em determinada fase da nossa evolução e ainda que nos preserva às vezes, para o altruísmo em que teremos segurança na vivência solidária em conjunto. Esse processo de crescimento, ele exige escolhas, ele exige um esforço pessoal de autoaprimoramento, mas à medida que a criatura vai adquirindo as qualidades melhores que a sua alma tem em estado de latência, possibilidades de desenvolver, ela vai demonstrando aspectos mais altruístas e saindo daquele instinto primitivo do bem para si mesmo, que é o chamado mal. À medida que evoluímos, então, nós vamos tendo predominância das características morais positivas na nossa caminhada para Deus, mas toda a criatura, por atrasada que seja ainda nesse processo evolutivo, por mais que se tenha demorado, ela tem em si qualidades que demonstram a sua origem divina. Ela ama alguém ou alguma coisa, uma planta, um animal, quando não outra pessoa, porque ainda não consegue, demonstrando que ela tem em si a claridade de Deus, que ela foi criada
para o bem, para a luz, que está num processo de amadurecimento, de aprimoramento, de aquisição de experiências. A Rose já se antecipou um pouquinho, porque a gente ia falar sobre esse aspecto de cada indivíduo, né, no nosso segundo bloco. No primeiro, meu Deus. Não, mas não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Uma adiantada só vai vir a reforçar o conjunto do tema. Agora, eu queria saber com vocês o seguinte, essa maneira de ver, como o Parsha citou, às vezes, uma etnia, um povo, uma região do país, uma determinada religião, os adeptos de uma determinada religião, generalizando, aquele pessoal, aquela gentinha se comporta assim, se comporta assim. Está no olho de quem vê, né? Mas eu digo assim, além de ser uma forma de preconceito, Parsha, como é que fica diante do Evangelho seus conceitos de fraternidade, de tolerância, de caridade? Como é que a gente fica com esse comportamento inadequado? É um comportamento altamente inadequado. Até quando a pessoa age dessa maneira, ela está desprezando a família universal. Está desprezando o próprio pai, que não criaria filhos, né, diferentes ou para o mal. E isso é muito grave para nós, porque é a falta de entendimento exatamente da etapa. Muitas vezes nós, usando um exemplo bem concreto, criticamos certo fundamentalismo, radicalismo em alguns grupos do Islã, e, no entanto, o cristianismo atravessou pelas mesmas fases, ipsis literis, apenas em épocas diferentes. Não é? Então, que crítica é essa? Na verdade, são estágios que estão ocorrendo, a Rose colocou isso, de diferente maneira para diferentes pessoas. Mas se nós acreditamos realmente em Deus, Deus colocou a bondade dentro de cada um. Não é? As necessidades, as vicissitudes, os problemas, as culturas nos forjaram muitas vezes com o mal, ou nos forjaram mal. E nós vamos lapidando, construindo, desconstruindo o errado, construindo o certo com grande esforço, porque todos nós temos esse potencial. O pior dos mundos, e talvez o grande defeito das religiões, é sempre julgar que o seu grupo é o correto. Está com a posta verdade. O que me preocupa nisso é dentro do movimento espírita, né? O outro é o herege, o outro é o errado, e a minha interpretação é a correta. Isso é uma visão maniqueísta, e não pode acontecer. Nós vamos fazer uma paradinha, não sai daí que a gente já volta, daí a Rose volta a completar o que ela estava começando. Vou ficar quietinho. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Meus amigos, nós estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, e eu quero jogar de novo a bola aqui para a Rose. Meu Deus. Perguntando o seguinte, já que a gente tem falado sobre esses sectarismos, esses movimentos, né, que em vez de unir em torno de Deus, de uma fé única, num ser supremo, e em torno de valores, de conceitos, de amor, de respeito, de amizade, de tolerância, etc., muitas vezes isso acaba prejudicando, que a gente vê cada um, como o Parsha tinha dito antes, querendo puxar a sardinha para sua brasa, né? E dificultando esse diálogo, essa conversa interreligiosa, entre conceitos de ideias diferentes, mas que princípios, às vezes, né? Mas que deveriam unir. E a questão é a seguinte, Rose,
Isso também acontece no nosso movimento espírita? Eu acho que essa tem que ser a nossa preocupação, né? Nós não temos que falar de muçulmanos e de árabes e judeus, né? Embora a gente possa, do ponto de vista até da sociologia e do ponto de vista racional, analisar a situação. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nos compete. Qual é a área em que nós vemos maior divisão, né, entre o herege e o correto, entre o que está fazendo uma interpretação adequada e o que está errado? Dentro da própria seara espírita, a gente vê isso todos os dias. Nós temos grupos que interpretam e dizem essa é a interpretação correta, essa é a válida, né? A outra está errada. E muitas vezes, sem se fundamentar em Kardec, que fazia o quê? Colocava à prova as questões, fazia pesquisas, demandava debates. Não há um grupo autorizado a falar em nome da doutrina espírita, não há versão correta ou errada. Há uma busca do conhecimento. Se ela tem base científica, ela se apoia o quê? Na observação dos fatos. Os fatos têm que ser mensurados, analisados, ainda que com base estatística, e nós temos que promover, entre os próprios grupos envolvidos, estudos em conjunto em que se busque a melhor solução que atenda à necessidade comum e que corresponda a fatos observáveis, a fatos científicos, a deduções racionais, que o grupo aceite e possa aplicar. Não significa que a gente vá se afinizar com todas as interpretações existentes, mas significa que cada pessoa, desde que fundamente o seu raciocínio, a sua pesquisa na observação dos fatos e em dados racionais, ela pode chegar às suas conclusões e ter liberdade de exercer a sua crença, se podemos falar em crença, né? Que em doutrina espírita deveríamos falar mais em conhecimento do que em crença, da forma que preferir. Então, quando estamos condenando o outro porque sua visão é errada, estamos abdicando do diálogo, estamos abdicando do método racional, da análise preconizada pelo próprio Allan Kardec. Então, não estamos sendo espíritas. Agora, você já adiantou, né, no primeiro bloco, um pouquinho aquele entendimento que a gente acabou de ver aí, que da mesma maneira que nem todas as pessoas de um grupo, de uma comunidade, elas são de boa índole ou de má índole, há um pouco de tudo, sempre em proporções diferentes, muitas vezes isso é possível, né, a sociologia explica. Mas, se isso é um fato, também não, nós aprendemos dentro da doutrina espírita que não existe nenhuma pessoa aqui encarnada na Terra, pelo menos atualmente ao que a gente saiba, que seja totalmente boa, perfeita, e nenhuma pessoa que seja totalmente má. Por isso que a gente não acredita em diabo, em Satanás, uma entidade voltada exclusivamente para o mal, contra Deus, rivalizando. Isso não existe. Então, a gente vê, né, Rose e Parcha, e os espíritos superiores explicam que essa situação, que ninguém é totalmente bom nem totalmente mal. Estamos em caminho. Se existisse uma pessoa totalmente boa, ela já não estaria nesse mundo de provas e expiações, que estaria num mundo mais elevado. Talvez a única exceção tenha sido Jesus, e isso já faz tempo, né? Agora, às vezes é difícil para a pessoa aceitar, quando a gente vê a nossa sociedade, aí, particularmente no Brasil, vivendo uma crise múltipla, mas inclusive em termos de segurança pública, quando você vê um bandido, um fascínio ou um genocida, e pensar que muita gente defende, inclusive, a pena de morte, e imaginar que essa pessoa tem alguma coisa de boa dentro dela. Mas nós, como espíritos, sabemos, gostaria que você explicasse isso. Aquilo que nós começamos a conversar. O germe do bem está pronto, latente e pronto para despertar dentro de cada um. E tem momentos que esse germe do bem surge, mesmo nas pessoas mais empedernidas, né? Nas pessoas com maior dificuldade. Quando nós vemos hoje uma questão, por exemplo, das favelas, né? Onde aquele jovem é criado dentro de um ambiente, né, altamente pernicioso, onde o exemplo de poder é dado pela arma, pela droga, né, pelo exercício da dominação, claro que ele tende a acolher isso como seu estilo de vida. E isso o embotoa do seu bem, mas ele está lá. E em certos momentos aquela pessoa é capaz de gestos altamente altruístas, né, com relação aos seus familiares, a um amigo. Aqueles que ele ama, pelo menos. Né? Aquele que ele ama, e às vezes até de bondade
de impedir que uma coisa má aconteça a alguém que ele desconhece, mas que ele sente compaixão. E tudo isso é sinônimo de que o bem está ali querendo vencer, né? Todo aquele fruto que enclausurou, né? Enclausurou o bem. Mas ele consegue, o bem é muito forte, ele tem O raízes. mal é temporário, né? O Só mal bem é temporário, ele não tem existência real. O mal é um vácuo de bem, mas é um vácuo que se cristaliza. E esse é o perigo dele. Então nós temos que sempre tentar despertar as luzinhas das pessoas, porque a luz Bem do bem contagia. Acho que foi o ocupa Papa que espaço. falou e que a gente sempre diz, né? Nós- Agora, importante sobre isso, Wilson, é lembrarmos, só é possível essa visão de mundo, a gente só pode entender o mundo em que o criminoso tem oportunidade de resgatar e fazer o seu processo. A ideia de um Deus justo exige a tese da reencarnação. Se não houver Sem reencarnação, dúvida. como é que você vai progredir? Como é que vai aprender? Teu filho vai ser condenado porque cometeu erros? Ele vai ter que aprender, vai sofrer pelo mal que fez, mas vai ter chance. Ninguém está perdido para Deus. Somos todos potencialmente bons e potencialmente perfectíveis, né? Somos perfectíveis. Então a questão é encontrar, porque eu assisti, acho que no ano passado, num simpósio da Associação Médico Espírito Paraná, um filmezinho de um cidadão americano que era negro, pobre, foi maltratado pelo pai. E até contei essa historinha, acho que em resumo, no jornal Comunicação Espírita da ADE Paraná. E ele foi preso, foi condenado, acho que a prisão perpétua, se não me engano. E aí ele aparece dando um depoimento onde a mãe de uma das vítimas, ele é assassino, ele tirou a vida, acho que de uma jovem, e a mãe dessa jovem foi visitá-lo e abriu seu coração. E ele se derrete. Um homem daquele tamanho. Eu vi. Emocionante, né? Emocionante demais. Todo Então, mundo isso tem a prova, gente, que a gente não pode, a gente tem que exigir das nossas autoridades públicas se insurgir contra a insegurança, contra a impunidade, isso é fato. Mas tem que acreditar na direito educação. nosso. Mas não podemos nem condenar ninguém, porque até não cabe nós o direito, existe uma justiça para isso, mas pleitear pena de morte, esse tipo de coisa radical, não faz parte do mundo cristão, não faz parte de quem acredita que existe um Deus a governar o universo. Como a Rose disse, com leis muito próprias, muito claras, como a da reencarnação, sempre dando a possibilidade de um novo recomeço. Então, nós temos que entender que nós temos que apoiar essas pessoas. Temos que resgatá-las, temos que trabalhar. É uma tarefa difícil, quase como enxugar gelo? Talvez seja. Mas um dia o mundo, se nós queremos um mundo Questão de tempo, regenerado, nós vamos ter que trabalhar para isso. Né? Agora, estamos quase chegando ao final. Aí eu queria, quando a gente fala naquelas definições de maniqueísmo, Parche e Rose, um certo lugar lá diz o seguinte, que admitir que os bons sejam sempre bons e os maus sempre maus também é uma demonstração de maniqueísmo. Quer dizer, nós temos que evitar esses julgamentos extremos. Rotular, né? Nós não temos o poder de rotular. Jesus era puro. E o que ele disse para a mulher que caiu em adultério? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso vale para nós, cristãos, não cristãos, seres humanos que respeitam a diversidade, a divergência de ideias, as diferenças entre as pessoas, mas que têm confiança no poder divino, que abrange com as suas leis naturais todos os fatos da vida e que nos dá oportunidades de crescimento nessa e em outras vidas, com esforço, com trabalho, com suor, com lágrimas, mas para promovermos o nosso próprio processo de amadurecimento e aquisição de experiência. E a sociedade, ela teria que ser mais inteligente e ela perceber que o seu investimento não é em presídios, não é em leis mais rigorosas, não é em punições, mas sim que você abra a esperança das pessoas, que você tenha aquele jovem que está lá da favela e ofereça uma condição dele saber o que é uma vida decente, o que é uma vida no meio de outras pessoas, mesmo que ele venha com a tendência para o mal de uma outra encarnação, você começa a despertar o bem. Então, já tem uma frase muito antiga, né? Se você quer menos presídios, faça mais escolas. Mas escolas no sentido amplo de possibilidade. Educação de formação, né? De formação. Nós temos que começar pela família e aí temos problemas, muitos problemas pela frente. E sem esquecer que na favela
renascem almas de escola que se destacam, né? Na moralidade, na ciência, na pesquisa. Quantas pessoas nós temos que aproveitam a mínima oportunidade que têm e promovem o seu crescimento, surgidas em meio às maiores dificuldades. Por isso que a gente crê que o meio ambiente ele é forte, ele é importante, né? Na moldagem do caráter dos indivíduos, mas não é determinante, não é o único, não é o mais importante. O mais importante é justamente o cultivo de valores com os quais o indivíduo se prepara para a vida. Então, sempre vai valer a pena todo o nosso esforço de pegar a criança ou o jovem e educar, e mostrar o caminho certo. Ninguém está perdido, ninguém está desnorteado. Nós não estamos abandonados. Então, vale a pena sempre. Bom, nós ficamos por aqui com o nosso tema livre e daqui a pouquinho eu já volto com as razões dos fatos. Até daqui a pouquinho. Nos enviem as dúvidas que tiverem, né? Sim. E nos procurem se precisar, estamos às ordens. Outro dia, já após o término da Copa do Mundo de Futebol, eu falei aqui sobre o mau comportamento de alguns torcedores brasileiros lá na Rússia e do respeito exigido pelo presidente francês Emmanuel Macron numa solenidade oficial. E acabamos de mencionar no tema livre sobre alguns brasileiros que deram bons exemplos também por lá. Muito bem, eu quero falar ainda sobre uma outra presidente. E esta justamente pelo que fez e pelo que não fez lá na Rússia. Kolinda Grabar-Kitarović é a presidente da Croácia, vice-campeã mundial. E tanto quanto seu time fez bonito dentro de campo, ela fez fora. Ou melhor, dentro também, porque lá estava ela na solenidade de encerramento, ajudando na entrega de medalhas e troféus. Debaixo de uma forte chuva, completamente encharcada, ela encantou o mundo, desde antes pela simpatia, pela humildade, pelo espírito esportivo, abraçando e falando ao ouvido de cada atleta, dos dois times, dos treinadores e até dos árbitros. Após os jogos que ela assistiu, ela foi aos vestiários para cumprimentar, para incentivar os atletas do selecionado de seu país. Mas ela, justamente por querer ser comum e quase anônima, deu mostras de como deve se comportar as pessoas públicas. Pagou do próprio bolso todas as despesas de hospedagem e de viagem. Viajou junto com a torcida, num daqueles voos chamados de baixo custo, e mandou que fosse descontado dos seus salários os dias não trabalhados. Alô, candidatos às eleições de 7 de outubro. Será que só um de vocês seria capaz de se comportar assim? Nós, brasileiros, desafiamos que apareça alguém digno o suficiente para seguir o exemplo da presidente croata e nos trazer mais esperança para o futuro. Sem caicai, sem malandragens, sem jeitinhos, sem conchavos, sem uso indevido do dinheiro público. Um Brasil sem corrupção, sem aborto, sem violência à mulher, sem impunidade e com menos desigualdade social. Só assim nós poderemos dizer que o Brasil é um país sério e realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Até semana que vem.